Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Cleiton Guruba. O Cleiton tem 41 anos, é natural do Recife, Pernambuco, vive atualmente no Recife, está pensando em fazer uma transição, né? Mas vive no Recife, ele é casado e ele é o responsável, né? O criador do projeto Mentoria Ampla. É um projeto focado em ajudar empreendedores a venderem mais e venderem com valores mais altos. Cleiton, muito obrigado pela tua presença. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço, Fábio. Cara, prazer, né, contribuir com vocês aqui, um pouco dessa experiência, né? 20 anos aí vendendo de forma profissional. Então, caprichem nas perguntas aqui, eu vou responder aqui à altura. Legal. Então, vou começar de trás para frente, então. Você falou aí 20 anos de experiência na área comercial. Já é praticamente meia vida sua aí com isso. É, Desde lá da adolescência, já entrando na fase adulta, você sempre percebeu que você tinha esse lado mais comercial? Ou o que aconteceu para você despertar para isso? cara, na verdade, desde adolescente, eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito extrovertido, mas nunca tinha passado pela minha cabeça a área comercial, né? E como é que surgiu isso? Eu comecei a fazer faculdade para ciência da computação, né? Tipo, nada a ver. Porque muito. Meu irmão fazia isso, né? Tinha feito, eu achava que era legal. Fui fazer nos 2 primeiros semestres. Tava tentando arrumar estágio, inicialmente não consegui. Eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, né? Já chegou a hora de eu começar a me bancar. E aí foi na hora que surgiu uma oportunidade para poder ser estagiário de uma empresa que vendia carros. Então, na época, eu entrei no grupo Parve, né? Que é o segundo maior grupo do Brasil quando se fala de concessionário de veículos. E aí eu entrei lá como estagiário, né? Muito mais pensando em ter alguma renda para aquele primeiro momento, para depois eu talvez atuar na minha área. Mas quando eu comecei a vender, cara, algo me chamou muito a atenção. Então, eu me destaquei muito como estagiário. Então, com 3 meses, fui promovido para vendedor. E com 1 ano, né, eu fui promovido para supervisor. Então, a minha carreira ela foi muito rápida nesse sentido, porque eu me desenvolvi muito rápido, vendi muito. Nesse primeiro ano como vendedor, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então, vamos falar aqui que isso foi em 2005 para 2006. Então, já teve meses ali de eu começar a ganhar R$ 10.000. Cara, R$ 10.000 e só 2006 era muito dinheiro. E algumas coisas na minha cabeça não faziam sentido. Eu falei, cara, como é que pode? Eu não sou nem formado, 1 ano de empresa, e como é que eu ganho muito mais do que a maior parte das pessoas que eu conheço? E naquele momento, Fábio, foi que eu entendi que vendas era a ferramenta que poderia me dar a liberdade que eu gostaria de construir na minha vida, né? Porque eu tenho uma frase que é: liberdade se compra com dinheiro e dinheiro se faz vendendo. E naquele momento instalou na minha cabeça que é isso, vendas era o caminho. E aí eu continuei nessa jornada, né, lá, e foram 15 anos até a minha transição. Legal. E você sempre atua nesse mesmo segmento de venda de carros? Ou você chegou a flutuar em outras frentes também? Não, o cara, lá foi meu primeiro e último emprego, né? Então lá foi Olha aí. meus 15 anos foi lá. E foi bem interessante, né, nessa minha carreira. Eu tive alguns recordes lá que foram batidos. Eu lembro, tem um recorde que foi meu não, é meu e vai continuar sendo, porque ninguém vai bater, né? Que foi vender 55 carros em um único mês. Então, para que tenha noção, a loja que eu trabalhava vendemos 152 e éramos em 16 vendedores. Então, assim, foi um marco muito Caramba. forte, né? E aí, depois de 4 anos, me tornei gerente. E aí, continuei crescendo na carreira, né? Então, me tornei gerente comercial, comecei a tomar conta de times comerciais. E aí, foram 11 anos. E aí, chegou um momento da minha carreira que, cara, eu olhava para frente e falava, cara, não tem muito mais para onde ir, né? Eu estava muito no meu teto de salário, que por mais que eu gerasse resultado, a minha alteração salarial não era tão grande, a depender do meu resultado. E eu sempre fui um cara muito ambicioso e eu comecei a entender que naquele lugar eu não conseguiria conquistar tudo que eu queria conquistar em termos de vida. E aquilo me deixou um pouco preocupado e agora o que fazer? E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a me autodesenvolver, comecei a buscar muito autoconhecimento, até que com 6 meses dessa busca eu decidi fazer minha transição de carreira. E aí todo mundo me chamou de louco, que eu ia me arrepender, que era modinha, né? Porque, pô, isso foi em 2019, e lá não era tão forte, né? Essa questão de mentoria, de Tá. consultoria,
tava naquele negócio ali de coach, então todo mundo achou que eu tava louco, né? Em sair do emprego, né? Que eu tive a minha vida toda para começar algo completamente novo. Sim, sim. Olha, a tua meta lá, cara, foram quase 2 carros por dia. Não é É, loucura, realmente. loucura, velho, foi loucura. Loucura. Muito legal, muito legal. E você falou que já em 2019 você começou a se voltar para esse lado mais da mentoria, dos cursos. Teve alguma pessoa, alguém que foi uma referência para você nesse sentido? Alguém que te ajudou nessa decisão? Ou seja, alguém famoso ou não, alguém que te mostrou esse caminho? Porque essa transição é difícil de se fazer. Cara, o que aconteceu, né? Em 2018, né, eu conheci a minha atual esposa, né, na época que a gente se conheceu, e ela é psicóloga, né, e a gente tava trocando muita ideia, ela sempre foi muito de estudar, nunca fui o cara de estudar muito, hoje eu sou um cara obcecado por estudar, mas na época não era ainda, e a gente tava conversando muito, né, e aí eu ajudei ela a montar uma estratégia para que ela pudesse começar a vender mais consultas, né, então ela era psicóloga, ela tinha muita dificuldade em se vender, e eu ajudei ela ali com muita naturalidade. E ela olhou pra mim e falou assim: caramba, tu tem muito jeito de mentor, muito jeito de coach. Alguém já te falou isso? Aí eu, porra, não. Eu não sa- Olha a minha ignorância, eu não sabia nem exatamente o que era isso. E ela fez: ó, deixa eu dar aqui um livro que tu vai gostar de ler. E ela me deu um livro chamado O Poder da Ação, né? Um livro aí de Paulo Vieira, né? Que é um livro focado muito em autodesenvolvimento. E nessa época eu tava passando por um momento bem difícil da minha vida, né? Um momento que eu tinha me desorganizado financeiramente, e aí aquele livro chegou num momento bem importante. E aí teve uma parte do livro, né, que basicamente era assim, você lia o livro e tinha uma parte assim, cara, qual é a vida que você gostaria de ter? Qual é a vida do teu sonho? Aí você escreve, né, você visualiza um monte de coisa. E depois fala, como é que tá a tua vida hoje? E aí foi um momento difícil da minha vida. E aí depois ele fala assim, se você continuar agindo como você está agindo, você vai estar perto da vida dos sonhos ou vai estar perto da vida que você tá? Aí eu, e aí naquela hora bateu aquela consciência, e aí tem uma frase que ele fala assim, né? Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Cara, aquilo ali pra mim foi bem chocante, né? E na hora eu fechei o livro, porque eu fiquei muito puto da vida. Só que, cara, fui dormir e no outro dia eu acordei, sei o que aconteceu, esse cara vou ler de novo, porque aquela ali tem alguma coisa para me falar. E quando eu fui ler, eu comecei a ler com a outra perspectiva. De, ok, cada um tem uma vida que merece, mas se foi eu que levei a minha vida até aqui, só depende de mim tirar daqui. E dali para frente, velho, eu comecei a estudar, me desenvolver, porque eu sabia que eu precisava buscar mais conhecimento. E isso é muito só, tá? E aí comecei a buscar tudo só, internet, YouTube, fui buscando, e aí na virada do ano, eu comprei na época uma formação na época em coach, muito mais para me autodesenvolver, me conhecer. E, cara, quando eu comecei a conhecer outros universos, né, conhecer outras pessoas fora da minha bolha, porque eu vivia dentro de uma bolha de questionário, né? E aí, o que eu entendi? Cara, existe um mundo aqui fora que eu ainda não conheço, mas um mundo aqui fora que pagaria muito pelo que eu sei. E foi daí que eu me desenvolvi absurdamente, né? E comecei a estudar, comecei a buscar, comecei a fazer vários cursos, várias formações, até ter a consciência de falar, cara, faz a transição, porque tu vai ser um cara muito rico, tu vai ser um cara muito reconhecido, porque tu é muito bom no que tu faz, só que mais pessoas precisam te conhecer e te ouvir. E aí, eu tomei essa decisão muito da minha cabeça mesmo, né? E eu fui influenciado muito pelos cursos que eu estava fazendo, pela visibilidade ali, mas foi muito de eu entender que o que eu tinha para entregar para o mundo era muito maior do que entregar para apenas uma empresa. E aí foi quando eu decidi. Exatamente, isso é interessante porque quando a gente fala de conhecimento, né? Hoje as pessoas estão tão carentes, né? Por mais que a gente esteja no mundo da tecnologia, no mundo da informação, a gente percebe o quanto que as pessoas precisam ser cuidadas, ser acompanhadas, né? Muito. Ser informadas do que está acontecendo, direcionadas mesmo, né? Pegar na mão e andar junto, né? É isso, E é velho. muito interessante isso que você está falando, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas tem um conhecimento para si, né? Para a Isso. sua vida, para o seu negócio, para a sua realidade. Só que existem tantas outras pessoas que precisam ouvir isso, né? Que a gente tem. E às vezes a gente não vê valor em nós mesmos, mas É tem gente aí difícil. desesperado precisando ouvir aquilo que a gente já sabe, né? É verdade. Aquilo que é óbvio pra gente, né? É algo que várias pessoas precisariam ouvir. É surreal isso. É.
É incrível, é incrível. Porque eu percebo que hoje a gente tem, né, naturalmente, muitas pessoas, e a internet proporcionou isso, né, muitas pessoas falando sobre os mais variados temas, e ainda assim a gente precisa de um acompanhamento mais próximo, que é a questão que você está falando da mentoria, né? Cara, Porque eu total. posso falar uma coisa aqui, mas essa pessoa vai ter uma dúvida logo ali depois. Ela vai ter uma necessidade ali depois. E a mentoria seria um acompanhamento mais próximo? Seria isso? Isso, Fábio. Para ter noção, cara, hoje, né, atualmente, eu sou acompanhado por 3 mentores em 3 áreas diferentes, né? Porque, de forma prática, o que é mentor? É alguém que tem um resultado em uma área específica e ele vai te mostrar um caminho que ele já percorreu. Então, você não pode ser mentor, teoricamente, né, de algum assunto que você não venceu aquele assunto. Então, Uhum. hoje, né, eu tenho na minha vida, né, 3 mentores, né, onde um, né, é um mentor que trabalha comigo toda a parte de vendas de high ticket, né, e já é uma área que eu já domino muito. E aí, quando eu entrei nessa mentoria, foi muito mais para entender, pô, como é que esse mentor construiu uma empresa milionária partindo do seu conhecimento, né? Então, tem um segundo mentor que trabalha a minha Sim. capacidade de influência, né, de ser influenciador da minha própria marca. Então, eu estou trabalhando muito esse lugar de marca pessoal, de influência, né? E uma terceira mentora que é a que me acompanha de fato mais perto, né? Esses dois são grupos e aqui mais perto, que está ajudando a construir toda a estrutura da minha empresa. Então, eu sempre tive assim, cara, eu sou mentor, eu tenho um nível de conhecimento, eu vou crescer, mas vai chegar um momento que como é que eu crio uma empresa baseada no meu conhecimento? Porque esse aqui é o grande desafio da maior parte das pessoas. E o que é que o mentor faz? Ele te dá um caminho, ele te dá um plano, ele te acompanha na jornada. Porque na internet hoje, né, existe muita gente produzindo conteúdo, e isso é fantástico. Porque hoje não tem como você dizer, pô, eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Cara, tem muita coisa gratuita na internet. Só É. que na internet você começa a pegar vários conteúdos soltos. Então você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que quando você vai para uma mentoria, você tem acesso a um método, né? Eu falo que é um caminho, é um passo a passo, que se você aplicar aquilo ali, no final você vai ter um resultado. Então aqui na mentoria tem um passo a passo lógico, que se o mentorado entrar, a gente entende, né? Em que momento de negócio ele está, quais são os desafios, para onde ele quer ir, que objetivos ele tem, e a partir desse olhar a gente cria um plano de ação para poder levar ele para esse estado que ele quer. E aí, nessa jornada, tem aula gravada, tem acompanhamento, tem um monitoramento por mim, pelo meu time, para garantir que no meio do caminho ele se não desvie. Porque o ser humano tem muito disso, né? Eu falo que muitas pessoas têm alta performance na empolgação, mas tem baixa performance na continuação. As pessoas Legal. tendem a querer muito algo, mas param no caminho. E eu criei uma metodologia, um formato de acompanhamento que a pessoa só vai parar se de fato ela quiser. Porque meu time, a cada 4 dias, vai lá. E aí, fulano, executou, aplicou, está com dificuldade, para garantir que a pessoa continue em movimento. Então, eu olho muito para esse lado, velho. Isso é muito legal, muito legal. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, ó, sabe por que que as pessoas param de fazer curso de inglês ou param de fazer academia? Porque não tem um serviço de busca em casa. É Se as, verdade, velho. se as academias tivessem um motoboy ou um carro buscando as pessoas em casa, teria um resultado muito maior. É porque é interessante isso que você está falando. A maior parte das pessoas perde na falta de continuidade. Total. Ela pode ter uma grande ideia, ela pode ter talento, ela pode ter uma grande formação, mas que hoje está muito na moda essa palavra, que é a resiliência, né? Aham. O permanecer fazendo, independente de estar tá feliz ou estar tá triste, ou estar tá frio ou estar tá calor, ou estar tá legal ou estar tá ruim, ou estar tá ganhando dinheiro ou estar tá perdendo dinheiro, aqui é a questão. Né? E a gente vê, talvez isso, a gente não tem nem ideia, mas isso interfira, inclusive, no resultado das empresas, porque E a gente tudo. fala, né, que uma empresa ela quebra até 5 anos, né? Só que a gente não sabe efetivamente o porquê que quebra. Mas pode ser que seja esse um fator. Falta de resiliência. Pode ser, não Cara, estou dizendo que é. é um ponto também, tá? Eu falo muito, né, que as pessoas, elas querem o resultado, mas elas não estão prontas ou dispostas a pagar o preço por aquele resultado. Porque, assim, hoje, a internet ela é um lugar maravilhoso,
mas ela trouxe algumas coisas que às vezes passa a mensagem de que o resultado ele é rápido e fácil. E não existe nada na vida, velho, que você vai construir grande que vai ser fácil e rápido. Se fosse, todo mundo teria, né? Sim. Então, assim, eu alimento muito a minha confiança diariamente, né? E tenho uma certeza absoluta que você é referência nacional, porque eu sou um cara que só vou parar quando isso aqui acontecer. Então, assim, eu posso não vencer pelo talento, mas eu vou vencer pela continuidade, né? Esse ano, né, foi um ano que eu sabia que porque nos últimos 2 anos para trás, né, eu cresci de um ano para o outro 300%, então 22 para 21, depois 23 para 22 foi 300 e 300. E falei, cara, em 24 eu quero crescer 300. Só que ano passado para mim já foi um ano muito bom. E eu sabia que crescer 300% era um número, cara, muito ousado. Não é impossível, mas é muito ousado. E foi quando eu entendi, cara, para chegar nesse lugar, eu vou precisar cuidar ainda mais da minha saúde. Eu sou um cara que já treino há muito tempo, né? Pô, eu tenho 40 anos, eu treino desde os 15, eu joguei futsal ainda, profissional. Mas, cara, eu entendi o seguinte, que além de treinar, como eu já estava treinando, eu precisava cuidar também da minha alimentação, cuidar do meu corpo, né? Eu tava uns 8 a 10 quilos acima do meu peso, apesar de treinar todos os dias. Mas eu falei, cara, se eu entendi que esse ano vai ser um ano que eu quero acelerar ainda mais, e vai ser um ano mais desafiador por conta da minha meta, eu preciso cuidar mais de mim. O primeiro ponto foi procurar um médico para poder cuidar da minha saúde, né? E aí, dentro de um programa que eu estou participando em Mastermind hoje, me conectei com o Dr. Samuel lá, que é o médico, e falei, ó, cuida da minha saúde, que esse ano eu preciso acelerar. E aí, nesse lugar, velho, eu fiz uma promessa para mim, cara, esse ano, já que eu vou cuidar, eu vou treinar todos os dias do ano. Então, eu prometi que 24, todo dia do ano, eu ia treinar meu corpo. E hoje, né, estamos no treino 246 ou 47. É isso. Mas esse ano, todos os anos, eu treinei todo santo dia. E aí teve dias que eu estava feliz, estava triste, teve dias que eu acordei gripado, teve semanas que eu passei, tipo, 10 dias em Floripa, a trabalho e a lazer, frio, e eu treinei. E não é só, Fábio, pelo corpo em si, mas é um comando que eu dou para minha mente que, independente do que acontecer, eu vou cumprir aquilo que eu prometi para mim mesmo. Exatamente. E isso, velho, começa a reverberar em tudo na vida. Porque naquele dia que você não acorda bem, eu acredito muito, né? Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz outra coisa. Então hoje, né, esse meu treino diário, alimentar a minha mentalidade, me ajudou muito a ser resiliente nos negócios. Aquele negócio que eu fui, dizer assim, caramba, eu vou fechar um grande negócio, cheguei lá e, tipo, não deu certo. Só que a minha capacidade mental vem me fazendo, ok, virou a página, bora, vamos pro próximo. E isso vem me fazendo ter continuidade. E nessa jornada, vai, ao longo do ano, eu vejo quantas pessoas prometeram várias coisas para si e pararam no caminho. E às vezes é isso, não é que o cara às vezes é muito bom no que faz, tem um bom serviço, tinha tudo para dar certo, mas ele não faz pelo menos o básico bem feito, né? Que é se manter todo dia fazendo aquilo que ele mesmo prometeu. Exatamente. Se a gente for considerar em porcentagem, talvez, na vida, a gente tem talvez 70%, talvez 80%, talvez outras pessoas, né, menos, mas das coisas a gente faz porque tem que fazer. E 10%, 20%, 30% a gente faz porque a gente gosta. Né? A lógica é inversa. A lógica é, a gente faz muito mais o que a gente tem que fazer do que a gente gosta de fazer. Né? A gente se engana quando acha que a vida real é diferente disso. Só que Perfeito. Até naquilo que a gente gosta, vão ter coisas que a gente não gosta tanto. Porque a gente fala, eu quero ser empresário, por exemplo. Só que tem a parte chata, tem a parte trabalhosa, tem a parte estressante, tem a parte cansativa. É como se a gente olhasse para uma profissão, por exemplo, e achasse que essa profissão só tivesse coisas boas. Isso não existe, né? Cara, não existe. Total. Eu falo muito, Fábio, por exemplo, né? Eu sou um cara que adoro dar treinamentos, fazer palestras. Eu me sinto muito bem no palco, sabe? Eu gosto muito desse lugar. Cara, se me deixar, eu passaria o dia todo ali falando. Só que tem uma coisa que eu odeio fazer, que é slide, velho. Só que olha só, para eu poder estar ali, o que é que antecede? A preparação e fazer o slide. Apesar de que hoje eu uso pouco slide, e é muito mais para usar para mim como referência, e até para quem está assistindo, porque a pessoa gosta de visualizar.
Só que, cara, você tem que pensar em um conteúdo que tem uma sequência lógica para poder você entregar. Então, eu falo que essa parte é a parte chata. Só que se não tiver essa parte chata, né, apesar que hoje o meu time faz a parte mais visual, mas o conteúdo precisa ser pensado por mim. Eu não posso chegar pro meu time e fazer, ó, faz um conteúdo falando aí de objeções. Não, pô, isso tem que ser de mim. Aí eu mando pro meu time para ele poder fazer a parte estética, né? Mas, cara, mas é a parte chata para que eu possa subir no palco e fazer a parte legal. Então, cara, é muito disso, né? Para você poder fazer o que você gosta, antes disso, tem muita coisa que você não gosta. Então, é muito o bastidor, né? Esse ano foi o ano que eu mais subi no palco, né? Assim, se eu pegar 2024, às vezes que eu subi no palco, dá mais do que os outros 4 anos. Porque foi um ano que intencionalmente eu falei, cara, eu vou estar em mais palcos. E muita gente, pô, que legal, que massa, o que é que tu vem fazendo? E o cara, o que vocês estão vendo aqui no palco é 2% da minha vida, pô. A minha vida tá lá dentro no bastidor. Então, o que tá me trazendo para cá é o que eu tô construindo lá dentro. Só que às vezes vocês só querem ver isso aqui, ou só querem estar aqui. Mas, pô, vamos construir lá dentro, vamos construir o bastidor para poder te levar para cá e o resultado tá aí. Muito bom, muito bom. Agora eu vou falar sobre um tema sensível aqui com você, porque certamente essa é uma dúvida da maioria dos empreendedores, dos empresários, das pessoas que pensam em começar um negócio. Como fazer para precificar o seu negócio? Porque as pessoas, eu percebo que muitas vezes têm medo de se posicionar ou até mesmo de pensar a respeito disso, porque você falou que tem muita experiência com high ticket, né, que é o ticket alto. Mas como que uma pessoa, uma empresa, ela consegue perceber se o negócio dela é um negócio com um ticket mais alto ou é um ticket mais baixo? Lógico, se ela vender Ferrari, é óbvio. Mas, de acordo ali com o que ela oferece, como que você ajuda essa pessoa a definir a questão de posicionamento do mercado ali para a parte de precificação? Cara, vamos falar, né? Hoje, né, eu estou muito focado na empresa de serviços, né? Hoje vem sendo o meu carro forte aqui, somente dessa construção. Primeira coisa que eu sempre falo, Fábio, é assim, tá? Quem consegue ou sabe vender valor, ela não vai precisar negociar preço. Porque o que acontece? Quando você está vendendo um serviço é algo intangível, tá? É diferente de um produto. Um produto você toca, né? Então, um produto você, se arrepender, você pode vender depois. Mas pensa com um serviço. Pô, eu fui aqui, comprei a mentoria de Guruba. Se no final das contas eu não gostar, o que acontece? Você perdeu, pô, o dinheiro. Não tem a devolução, tá? Então, o que é que faz eu cobrar para você mais caro ou mais barato? Não é muitas vezes o quanto eu te entrego, mas é a percepção que você tem do que eu vou te entregar. E o que acontece na prática, tá? Hoje eu tenho uma mentoria, né, que é a mentoria ampla, ela é focada em estruturar e ajudar empresários ou empreendedores que têm um serviço de qualidade, obviamente, né, que conseguem entregar para o mercado uma qualidade, só que eles se perdem na precificação, porque como é que eles pensam? Quanto é que em média o mercado cobra? E eles partem desse pressuposto, o mercado em média cobra isso, eu vou cobrar isso também. Mas pensa comigo, Fábio, pô, eu vou te apresentar uma mentoria, tá? Que ela vai te ajudar a vender mais, te ajudar a cobrar mais caro e vai te ajudar a se tornar referência no que você faz. Se eu te mostrar de forma prática que você vai ter acesso a tudo isso, se eu te cobrar 100 mil, é caro ou barato? Exatamente, vai depender da minha percepção do valor, É isso. daquilo que vale. Porque Exato. se eu te mostrar, né, que a partir disso e você começar a aplicar, o teu negócio tem capacidade de faturar 1 milhão a mais a partir desse conhecimento, se eu te cobrar 100 mil, tu vai dizer, porra, é muito barato, pô, é 10% do que eu vou ter de resultado. Mas se eu te cobrar 10 mil por essa mentoria e tu avaliar e achar que tu vai conseguir faturar 20, cara, não sei se vale tanto a pena assim. Então, como é que a gente constrói, né, a precificação primeiro? É entender, de fato, o quanto aquela pessoa tem capacidade de entregar um bom resultado, porque o problema que eu sempre falo não é só você cobrar caro, é você consegue entregar alto. Porque a gente está vivendo também uma fase, né, do digital, porque o digital vive de fases, né? E hoje eu me posiciono como um cara que faz ofertas de alto valor, né? Então o mercado hoje chama de high ticket, né? Tá? É um nome mais bonito, mais gourmetizado, vamos falar assim. Mas, cara, mas eu vendia desde quando eu vendia carro.
Eu vendia banco de couro por 3, 4 mil reais, assim, eu já vendia isso a minha vida toda. Então, quando eu entrei no mercado e comecei a vender, eu sempre fui o cara que sempre comecei a vender os produtos caros para depois começar a lançar produtos baratos. Antes mesmo, né, desse lado do high ticket. Então, o que, é que eu falo muito para os meus mentorados? Primeiro, você consegue hoje gerar para o teu cliente 10 vezes mais valor do que você está cobrando? Consigo. Então, vamos cobrar. Porque não é só ligado o quanto eu cobro, é o quanto eu consigo te entregar. Perfeito. Porque eu falo que cobrar é fácil, mas tu consegue entregar? Guruba, consigo. Então, vamos agora empacotar o teu serviço de uma forma que o teu cliente perceba mais valor. Eu gosto de dar muito exemplo da água, por exemplo. Pô, pega uma água Voz, né, que vem na garrafa de vidro, esteticamente linda, né? Mas você pega aquela água Voz ali, abro ela, jogo fora o líquido que tem dentro e coloco dentro uma outra água. E eu vou te vender, tu compra ou não? Compra por causa da embalagem, né? A embalagem, entendeu? E aí, às vezes, tu vai tomar, talvez até tu sinta ou não a diferença do sabor da água, mas tu não compra o que está dentro, tu compra o que está fora. A mesma coisa, velho, é para serviço. Porque o quanto eu sei que Fábio é bom, eu só vou saber depois que eu comprar de você. Sim. Então, o que, é que eu falo muito para meus mentorados? Muitas vezes, principalmente quem presta serviço, ele está o tempo todo querendo crescer para baixo. O que é crescer para baixo? Fazer um novo curso, nova especialização, ficar cada vez melhor na sua área. Isso é crescer para baixo. Só que chega uma hora que você não precisa mais crescer para baixo, ou não precisa crescer tanto para baixo, precisa crescer por lados. O que é crescer por lados, Guruba? É fazer com que mais pessoas te conheçam, é tu ter um marketing assertivo, é começar a trabalhar a tua marca e começar a ter gerar uma percepção de valor para o mercado que você vale muito mais do que está cobrando. Porque, no final das contas, Fábio, sei lá, um cara ali vende um serviço e ele é um cara nota 8. Tem um outro cara lá que é nota 10. Mas essa diferença de entrega de 8 para 10, para quem vai comprar, praticamente não existe diferença no resultado da pessoa. Só que o cara nota 8, ele sabe vender, ele sabe gerar valor, ele tem uma embalagem bonita. Quem é que vai vender mais? O cara que é 8. E esse cara que é 8, muitas vezes vai cobrar muito mais caro do que o cara que é 10. E o cara que é 10 não consegue vender, aí com a visão dele, eu preciso fazer outro curso. Aí ele faz outro curso para poder se aprofundar ainda mais e continua sem vender. Porque, cara, é surreal. Enquanto as pessoas ainda não têm essa visão de que empresa que não vende, ela quebra, pô. Então, na estatística lá do Sebrae, né, fala que 80% das empresas elas quebram em 5 anos. E por que elas quebram, Guruba? Por falta de vendas, pô. Não é porque o produto é ruim, porque o cara não é esforçado, não é porque o cara às vezes não é diligente. Só que eu falo muito sobre a consistência, né? Eu falo muito sobre você continuar fazendo. Só que qual é o perigo disso também? Tem outras pessoas que acham, tipo assim, se eu trabalhar muito, se eu fizer muito, eu vou ter resultado. E aí não é só isso. É fazer certo, de forma diligente, do jeito certo. Porque se você também faz muito, trabalha muito, acelera muito, pro lado errado, você está se afastando de ir pro lugar certo. E é nesse lugar, cara, onde entra a mentoria. Porque a mentoria vai te dar um direcionamento, vai te dar um caminho. E aí, se você conseguir imprimir velocidade, você chegar mais rápido no caminho. Só que quando você faz só, sem direcionamento, tu pode estar indo para o lugar errado. E aí tu vai se afastar cada vez mais do lugar certo, tá? Então, quando se fala de preço, é muito disso, Fábio. É quanto você consegue entregar para o cliente. E a partir desse olhar que você consegue entregar, a gente vai empacotar o teu serviço, né? Vai trazer uma embalagem, vai trazer uma promessa para que a gente consiga mostrar para as pessoas que você vale aquilo que você cobra. Guruba, mas e o mercado? Cara, eu falo que para quem vende valor, o mercado sou eu que defino. Então, hoje eu estou em Recife, né? Então, hoje eu cobro aqui 3, 4 vezes mais do que a média que o mercado cobra. Só que, porque eu consigo me colocar aqui, primeiro, me posiciono. E segundo, quando chega um cliente para poder negociar comigo e fala, pô, Gurubá, gostei, mas caramba, tô vendo também no outros 2 orçamentos que é mais barato. E eu sempre vou pontuar, fulano, tu me trouxe, teu desafio é esse. Não é isso? É isso. Para tomar a decisão de resolver isso, tu vai optar pelo mais barato ou pelo melhor?
Cara, e aqui há uma disrupção na cabeça da pessoa. Porque ela entende daquele momento que eu não vou negociar meu preço, porque o meu preço é baseado no meu valor. Então, quem vende serviço tem que estar muito antenado nisso. O seu preço é baseado no que você entrega, não baseado no que o mercado cobra. E, cara, Perfeito. entender isso muda completamente o jogo. E assim, cara, e serviço é único. Então, por mais que existam outros mentores que possam entregar o que eu entrego, ou algo parecido que eu entrego, mas só existe na vida um Cleiton Guruba. Eu sou único, então só vai ser eu, com as minhas experiências, com as minhas expertises, com o meu know-how, então só existe eu. Então, eu preciso mostrar para o mercado o quanto isso que eu tenho vale. Então, não tem como me comparar com outra pessoa, porque não existe outro Cleiton Guruba. Pode existir uma outra Claro. mentoria de vendas. Só que as pessoas não têm isso muito claro, não sabem vender valor. Então, qual é o caminho mais rápido de tentar vender? Baixar o preço. E aí ela baixa o preço e muitas vezes ela tem dois problemas. Problema um, ela continua sem vender. E problema dois, quando ela vende com a margem menor. Uhum. E aí é o desastre total. Gera a consequência da quebra no futuro. Fantástico. Agora me tira uma dúvida aqui. O caminho que você conduz ali no teu treinamento, você normalmente vai falar com os donos das empresas, não é isso? Ou você já É, fala com o time comercial dessas empresas também? Como é que funciona essa cara, jornada? eu tenho hoje, né, dois braços aqui na empresa, tá? Então eu tenho um braço, que ele é um braço muito focado na parte de mentoria. Então esse braço de mentoria, ela é focado para poder falar com o empresário ou empreendedor. Então aqui é construir com ele a estratégia, direcionamento para ele, construir playbook, enfim, aqui eu vou para o empresário e ajudo ele a levar, que ele leve isso para o time, tá? E eu tenho um outro braço no meu negócio que ele é 100% focado para poder atender clientes em company. Que aí esse segundo braço, o empresário me contrata para a empresa. Então, nesse lugar, né, tem momentos com o empresário, quando a gente vai falar um pouco mais da estratégia, mas vai ter momentos que a gente vai descer também para o time para poder treinar o time. Então, são dois Perfeito. braços de negócio diferentes, né? E, obviamente, atender tamanhos de empresas diferentes. Por exemplo, hoje, com alguns grupos aqui, né, locais, que são grupos de concessionárias de veículos. Então, são empresas que no ano já faturam 1 bilhão. Então, lá, eles querem o quê? Guruba, vem aqui, eu quero que você venha aqui formar o meu time comercial. Uhum. Forma a equipe de venda. Então, lá eu entro, né? Aí eu envolvo a liderança, mas faz um trabalho ali junto com liderança e time. Já nesse outro braço, é um trabalho muito com o empresário. E quando ele cresce, ele vai acelerando, e em alguns momentos ele fala, Gruba, entendi, já está funcionando, mas como a gente pode fazer um encontro, ou dois encontros, ou algo a mais com o meu time? Aí a gente pode fazer essa extensão para poder fazer com o time. Aí eu tenho esses dois braços, que aí eu atendo tanto só um empresário, ou outro braço que eu atendo o empresário mais empresa. Maravilha. Isso é interessantíssimo, porque eu percebo que muitas vezes o problema das empresas está lá na origem da captação desse time comercial, né? Total. Na pré-seleção ali, no treinamento antes da contratação, né? Na seleção, né? No RH lá, né? E muitas vezes falta até no próprio RH esse conhecimento de busca de um perfil comercial mais ativo, que seja, né? Então, eu percebo isso. Você percebe, você tem esse mesmo sentimento também? Isso acontece também aí na tua Porque região? isso é no Brasil, tá, Fábio? Qual é o grande desafio de forma bem original? O mercado de vendas é um mercado que ele ainda não é profissional. Vou refazer, tá? O mercado é profissional, mas as pessoas são amadoras. Perfeito. Porque, vamos lá, para ser qualquer profissão hoje, qualquer profissão formal, sei lá, um advogado, um médico, um psicólogo, qualquer um que você pensar, existe uma barreira de entrada mínima que são ali 5 anos de faculdade, Uhum. mais algumas especializações. A gente sabe que só isso nem forma a pessoa em si para ser um excelente profissional, mas Sim. é um corte, né? Uma barreira de corte. Para ser vendedor, precisa de quê? A princípio, nada. Entre aspas, nada. Nada, né? E aí, como é que as empresas vão contratar o vendedor? Pô, quem é um cara que é desenrolado ali? Chama o cara. Uhum. Então, a gente já não tem bons profissionais no mercado de vendas, porque o vendedor, cara, de forma geral, né? E é generalizando mesmo, tá?
Se eu tirar aqui 5% de vendedores que de fato estudam, se dedicam, tem até uma frase, velho, que eu acho que é de Thiago Concer, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é dele. Mas ele fala assim: me mostre um vendedor que estudou enquanto médico, que eu te mostro um milionário. Uhum. Porque, cara, os vendedores, de forma prática, eles não gostam de estudar. Eles acham que é Romário, toca pra mim que é gol, né? E aí o que acontece? Aí o mercado já não tem tantos vendedores profissionais. Aí a empresa contrata. Aí a empresa também não tem um processo de formação. Basicamente, bota o cara, ensina o cara qual é o produto e bota o cara para poder vender. Cara, isso é o Exato. casamento do desastre. Porque qual é a chance disso dar certo? Aí quando é que isso dá certo, cara? Quando o cara, o vendedor, ele é talentoso. Então, quando é talentoso, ele vai vencer porque ele é bom, não porque a empresa tem um processo. Só que qual é o grande desafio aqui? Na hora que eu contrato um vendedor e eu não tenho um processo, mas ele é talentoso, ele vai se destacar. Ele vai vender. Só que quando esse cara começar a aprontar, tiver um comportamento ruim, será que eu vou ter coragem de demitir o cara? Se o cara entrega para mim 40% de resultado, Vai ser difícil. aí fica no dilema, entendeu? Então, toda empresa que eu entro, Fábio, né, que eu vou fazer trabalho com comercial, eu faço a pergunta pro dono. Cara, me explica uma coisa. Vocês aqui têm processos comerciais, tem um processo que acontece, tem, pô, tem, beleza. Chama aqui o teu melhor vendedor. Aí chama o cara, fulano, explica para mim aqui, como é que tu faz a venda do começo ao fim? Aí ele conta, tal, tal, eu faço assim, faço essa. Massa, perfeito, fulano, obrigado. Chama lá o último vendedor lá. Fulano, como é que tu faz a venda? Me conta aqui. Tudo Completamente diferente. diferente. Aí chama o do meio, me fala como. Tudo diferente. Eu falo, cara, existe um processo mesmo, aí ele olha assim, porque até tem, mas as pessoas não seguem. Então, cara, para poder começar a mudar isso, é entender que o mercado hoje, de fato, tem poucos profissionais de vendas e eu, como empresa, preciso ser uma escola, velho. Então, cada vez mais, as empresas vão precisar ser empresas de educação, Uhum. que eu vou pegar a pessoa, tá? E, cara, para vender, eu falo que são um tripé, tá? São 3 pontos aqui que quem tiver isso aqui se torna um excelente vendedor. Que primeiro é ambição. Cara, vendedor tem que ter fome. Porque o vendedor que não tem fome, ele vai se contentar com a primeira meta. Então, lá atrás, né, o que me fez ser o cara que vendeu 55 carros, foi o cara que eu tinha uma meta, né, como na época eu era vendedor master, e minha meta eram 19 carros, e eu entendia que aquela meta era a meta da empresa, mas a minha meta pessoal era muito maior do que aquela. Então, eu tinha o Legal. quê? Ambição, velho, eu queria mais. Entendendo que vendedor, quanto mais vende, mais ganha. Então, o primeiro ponto é buscar pessoas que são ambiciosas, que querem crescer na vida e, obviamente, né, a empresa precisa dar condição para isso. Segundo ponto é a técnica, porque venda é um processo técnico. Desde a mentoria, por exemplo, eu tenho aqui 50 horas de conteúdo que eu garanto para qualquer pessoa da face da terra que se estudar e aplicar, independente do perfil dela, ela vai vender. Então, eu tenho a ambição de um lado, eu tenho a técnica, e o terceiro pilar é a gestão das emoções. Porque, cara, vender é uma parada muito louca. Porque mexe muito com o não, com a rejeição, né? Com aquela expectativa que você gera e faz hoje, eu vou fazer um grande contrato, tu vai dar errado. Então, quem gerencia melhor as emoções consegue se manter em performance por mais tempo. Então, se eu não tiver, como é que eu posso buscar do vendedor? Eu posso buscar um cara que tem ambição, porque a ambição é difícil de eu treinar a pessoa. Eu posso alimentar ela, mas é muito da pessoa. Agora, a técnica e trabalhar as emoções dela, pô, é treinável. Só que quantas empresas hoje investem nisso? Poucas. Uhum. Então ela contrata o vendedor, o cara já não vem do mercado pronto, ela não treina, não prepara, e qual é a chance disso dar certo? Baixa. Entendeu? Então o grande problema, velho, na minha visão, Fábio, está nesse lugar, velho. Porque tem poucas pessoas preparadas ou boas, a empresa não entendeu ainda que a venda, o comercial, é a área mais importante, então ele não investe em capacitação e treinamento, e aí vai virando esse ciclo, e aí é uma reclamação gigantesca, o mercado não tem pessoas boas, não tem vendedor bom, mas o que tua empresa está fazendo para poder ter as pessoas boas? Então, empresas que acordaram para isso, velho,
estão nadando de braçada. Por quê? Porque a concorrência termina sendo fraca. É só tu avaliar. Cara, avalia ao longo do mês tudo que você compra. E depois tu faz uma avaliação. Qual foi o lugar que eu fui muito bem atendido? É a minoria. Pouquíssimo. Né? Raros, muito bom atendido. Uma parte ali você foi atendido na média, nem foi ruim, nem foi bom. Entregou ali pelo menos o básico. E uma parte grande, você é mal atendido, velho. Então, quem faz um pouquinho melhor do que isso, se destaca. Entendeu? Então, empresário que quer acelerar as vendas, cara, tem que ter trabalho interno de treinamento, velho. Não tem outro caminho. Interessantíssimo. Você considera que o treinamento, por exemplo, dentro de uma instituição, uma empresa, seja ela qual for, você acredita que ele tem que ser diário com esse time comercial? Tem que ser semanal? Como é que você costuma fazer esse acompanhamento? Vamos dizer assim, não, Fábio, eu sugiro que treinamento específico sobre técnica, gestão emocional ou ali a questão da venda em si, né, do produto em si, do serviço, ela tem que ser, não, 1 hora por dia no mínimo, ou não, 1 vez por semana. Qual é a média que você costuma sugerir aí aos seus mentorados de treinamento? Cara, depende muito do tipo de segmento, tá? Mas vou pegar o exemplo aqui da empresa. Aqui na empresa, a gente, na nossa área comercial, a gente divide essa área comercial aqui em três lugares, tá? A gente tem aqui um SDR, né, que é o vendedor que qualifica as pessoas que estão chegando, que vai prospectar. Eu tenho uma social seller, que ela faz um trabalho também de SDR, que é tá ali com meus clientes ali na rede social, fazendo conexões ali. E tem o closer, né, que é a pessoa que vai fazer o fechamento. Então, hoje, o closer ainda sou eu, né, como meus contratos hoje são contratos maiores. Eu ainda estou nessa cadeira, a gente está na jornada de treinar uma nova pessoa. Mas, por exemplo, o social seller, eu tenho com ela uma daily diária, velho. Então, todo dia, de 15 a 20 minutinhos, a gente abre, né, um exemplo, a minha rede social, que é o lugar onde ela está trabalhando. Primeiro ponto é, qual era a meta dela de ontem? Como é que foi ontem? Deu certo ou deu errado? Deu certo, parabéns. Deu errado, o que aconteceu? Ah, não sei, um exemplo. Vendedor, pô, tem que ter meta de resultado e tem que ter meta de atividade. Cara, quem entender isso aqui vai mudar o jogo. Porque eu tenho que ter com o meu time meta de atividade. Porque vamos lá, para poder vender mais, eu preciso teoricamente falar com mais pessoas. Para eu poder falar com mais pessoas, eu tenho que ter meta de atividade. Então, por exemplo, minha social seller, ela tem uma meta de atividade diária de fazer 30 conexões, por exemplo. Das 30, ela tem uma meta de agendamento. Então, essa aqui é uma meta de resultado. Então, no dia como foi isso aqui? Deu certo? Deu certo. Pô, parabéns. Tá com alguma dificuldade? Tô. Abre aqui quais foram as 3 conversas que você teve e você sentiu dificuldade de conduzir. Ela abre. Aí eu faço aqui um treinamento prático. Quando o cara falar isso aqui, tu faz isso, então eu vou treinar o quê? Prático da coisa que aconteceu na vida dela, no dia a dia dela. Alinhei, entendeu, ajeita o script, cria esse script aqui agora, bora, a meta do dia é essa, o objetivo é esse, segue o dia. Então, com essa pessoa do meu time, a gente faz esse alinhamento diário, 20 minutinhos. Já pro closer, que é no meu caso, e quando eu implemento isso em algumas empresas, não precisa ser diário, a gente pode fazer semanal. Só que, cara, a gente criou aqui na empresa, né, um checklist de reunião. Como é que funciona? Eu vou para a reunião com o Fábio para poder apresentar a proposta da mentoria. Então, existe um passo a passo lógico que, se você seguir ele, você aumenta a chance de vender. Então, aqui, a gente leva os nossos mentorados, né, e o meu objetivo com eles é fazer com que eles cheguem a 40% de conversão. Aqui na minha empresa, a gente hoje bate 60%. Então, a nossa assim, assertividade é muito alta. Então, como é que funciona? Toda reunião, né, você precisa ir para a reunião com aquele checklist, que é para poder cumprir o passo a passo, vamos falar assim, né? E, obviamente, não fazer isso de forma mecânica, mas entender que tem uma lógica. E aí, Fábio foi lá para a reunião, fez isso e não fechou. Primeiro ponto, Fábio tem que gravar a reunião. Então, a gente orienta para gravar a reunião. Terminou a reunião, Fábio tem que ir lá preencher o checklist dele, com a percepção dele do que aconteceu, colocar o real motivo de não fechar a venda, e ele sobe na plataforma gravação com checklist.
Aí o cenário ideal, eu tenho uma pessoa aqui, um assistente comercial, por exemplo, que ela é treinada na metodologia para que ela possa ser paga para o quê? Só analisar call. Então ela vai lá, assiste a call de Fábio com o checklist dela e ela vai assistir e vai anotar tudo que Fábio acertou e tudo que Fábio errou. E aí tudo que Fábio errou vai servir de quê para mim? De insumo, de informação para na semana eu treinar Fábio no ponto que ele precisa o quê? Melhorar. Fábio, ó, tu precisa melhorar aqui na transição para o pitch e na quebra da objeção. Treinamento de 1 hora contigo aqui na semana. Tal. Entendeu? Bora para mais uma semana. E aí o processo continua exatamente igual. Né? Então a gente treina, orienta, a gente monitora, né, com as gravações, a gente entende onde não está funcionando e treina novamente. Então, assim, cara, é um processo que ele foi construído que é impossível o cara não ter resultado. Muito legal. Entendeu? Muito legal então, mesmo. o Closer, por exemplo, dá para poder fazer isso, né, uma vez por semana, a não ser que tem uma distorção muito grande de resultado. Porque eu falo assim, cara, fez 3 reuniões, não fechou uma venda, já para agora para entender o que aconteceu. Não passa a semana toda, 20 reuniões. Não. 3 reuniões, não fechou? Para agora, vamos entender o que está acontecendo. E aí, por isso que eu falei, pode ser semanal, mas se eu tenho um dia, o cara faz 4 reuniões e não fez nenhuma venda, a gente precisa já identificar urgente o que é, para não correr o risco de ele continuar errando o resto da semana. E quando terminou a semana, contato. queimando o lead, velho. Exatamente. E cada vez mais o lead tá caro. Então, se eu tô fazendo errado, para agora, entendo o que aconteceu. Então, a gente pode fazer isso uma vez por semana, mas dependendo do que está acontecendo ali, a gente pode fazer isso a cada 2 dias. Então, eu gosto muito, Fábio, de dizer que não tem uma regra que se aplica para todo mundo. Por isso que a mentoria tem esse diferencial, porque o olhar, ele é individual, velho. Existe uma metodologia macro, mas o olhar para o teu negócio é individual. Porque talvez para o teu negócio, Fábio, a gente vai ter que fazer a cada 2 dias. Para o negócio de João, é semanal. Se eu dou a mesma receita de João para você, eu posso dar a receita errada. Sim. Então é aqui que entra, né, a grande coisa de você ser acompanhado para poder olhar para o teu negócio de uma forma muito individual e você não achar que o que funciona para todo mundo vai funcionar para você. Muito, muito interessante, Cleiton, muito mesmo. E eu acredito nisso porque cada negócio é um negócio, cada produto ou serviço é um produto ou um serviço, cada público-alvo é diferente. Vai ter um público, você falou, né, que está buscando algo high ticket, ele vai ter algumas necessidades que um público que não é high ticket não vai se preocupar, né? Da mesma forma, o gênero vai mudar, se for gênero masculino vai ser de uma forma, se for gênero feminino vai ser de outra forma. É uma ciência, literalmente. E é uma pena que isso não seja estudado como deveria, né? Hoje, lógico, isso tem crescido cada vez mais, isso é uma realidade, mas é um fato que não se pegam. Quantas pessoas, por exemplo, hoje a gente tem engenheiros, advogados, médicos que poderiam ser excelentes vendedores. Cara, e assim, ó. E, cara, e hoje, tá? Os advogados, os médicos, os caras que entenderam que entender de vendas diferenciam eles. Pô, tem médico, pô. Por que tem médico que cobra 2 mil em uma consulta e tem um que tá um plano de saúde cobrando R$ 80, R$ 100, pô? Cara, é a capacidade daquele cara de se vender. E às vezes não é porque ele é muito melhor médico. É porque ele sabe vender. Então hoje. Se comunica melhor. Eu estou fazendo 2 trabalhos atualmente, né, em duas clínicas, né, uma aqui de Recife, que é uma empresa que é de performance humana, então lá tem nutrólogo, tem nutri, e cara, e lá o dono, né, ele já é muito reconhecido aqui na cidade como referência no assunto, mas ele entendeu, velho, cara, cada vez eu vou cobrar mais caro e eu preciso capacitar o meu time, porque olha só o que acontece, Fábio, pensa uma clínica comum. O médico passa anos e anos e anos estudando, aí começa a se posicionar na internet, aí começa a gerar em algum momento tráfego. Só que quando aquele possível paciente chega, ele cai no WhatsApp de quem? De uma mocinha recepcionista que não entende porra nenhuma de vendas, ela só é uma atendente. Aí me fala qual é a chance disso dar certo. Porque aquela pessoa, pô, ela só vai ser atendente. O que é ser atendente? Tem consulta para dietal? Tem. Vou agendar. A pessoa que já chegou comprada, ok. Mas, cara, quantos pacientes que vão pagar 1.000,
R$ 1.200 na consulta, vão chegar a 100% comprados. E a Nessa partir do... hora, vai ter um processo de vendas. Então, o que é que o médico faz? Ele estudou anos na vida dele, investiu milhares e milhares e milhares de reais na vida dele para poder se formar como médico e montar um consultório, mas ele não quer investir em nada para capacitar a pessoa que vai vender a consulta dele. Isso, para mim, beira a loucura, né? Mas ainda bem, né? Eu falo que tu falou, né? Pô, o mercado ainda é muito amador, as pessoas não estudam ainda, eu até brinco, né? Ainda bem, porque eu tenho um mercado aqui, eu vou morrer e ainda não vai ser suficiente para poder capacitar todo mundo que precisa, porque é isso, tem, cara, o mercado hoje que entendeu esse jogo ainda é muito pequeno. Está se proliferando muito, se falando muito de vendas agora, né? Porque os grandes players de mercado estão falando sobre esse assunto, mas, cara, é uma fatia muito pequena ainda que entendeu isso. Verdade. É verdade. É verdade. Nossa, ainda tem muita coisa pela frente mesmo para poder se evoluir nessa área. Muito, muito. E é uma verdade. Aquele que se destaca, aquele que tem capacidade de comunicação e de venda, seja da área que for, ele vai se destacar em relação aos Ao demais. mercado. É verdade. Total. Com certeza. Cleiton, já estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, passou muito rápido. Então, Rápido. eu quero deixar aqui um espaço para você falar suas redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar, como que o pessoal pode te contactar para adquirir a tua mentoria. Fica à vontade, esse espaço é seu. Cara, as duas redes sociais que eu mais utilizo, né? Um é o Instagram, que é meu Instagram é Guruba Clayton, né? Então eu inverti a ordem porque o Guruba ele é mais forte, né? E no LinkedIn é Clayton Guruba, né? Então é como é no nome. E são duas redes que eu trato de assuntos diferentes. Então no Instagram eu falo mais para empresas de serviços, né? Que querem escalar o seu faturamento. E lá no LinkedIn eu falo para empresas que querem trabalhos em company. Então lá eu falo mais sobre treinamento de equipe, como treinar o time. Então são redes diferentes para públicos diferentes. E é Perfeito. isso que você entendeu o público-alvo. Não dá para poder pegar a mesma rede e falar para públicos tão diferentes, né? Então manda lá, né, um direct para mim, querendo saber mais informações. Lá na bio também tem um link para você clicar também e fazer. Porque hoje, Fábio, para mentoria não é um programa que a pessoa entra, paga e tem acesso, né? Ela precisa passar primeiro com bate-papo comigo, tá? Porque é um processo onde tem muito acesso a mim, né? Tem muito acesso ao meu time. Então hoje a gente está num processo que inverteu até um pouco. Antes eu estava meio que eu preciso vender para muitas pessoas. Hoje agora eu estou no processo de selecionar quem está chegando, Legal. para que eu tenha Legal. de fato cada vez mais as pessoas certas, para que elas gerem resultados e com resultados mais prova social e essa coisa vai acelerando. E a partir do mês que vem, né, a gente vai lançar um programa de vendas chamado Clube do Fechamento, né? Legal. Que programa é esse? É um programa que as pessoas hoje que querem ter acesso à minha metodologia, querem ter acesso à minha mentalidade, mas que ainda não podem pagar mentoria, tipo assim, pô, Grupo, eu queria muito, mas o ticket ainda não cabe no meu orçamento. Então, eu estou lançando isso para o mercado para poder, de fato, chegar em mais pessoas, né? Para que eu possa, de fato, conseguir impactar mais pessoas. Aí entra muito na minha visão de futuro, né? Que é me tornar referência nacional. E não dá para ser referência nacional com mentoria alto ticket, por quê? Porque aqui tem uma limitação de pessoas, Sim. né? O mercado hoje, né, vai para um lugar de mentoria que eu não acredito, que é pegar um grupo de mentoria e colocar lá 200 pessoas. Para mim, isso não é mentoria, velho. Para mim, isso é curso, né, com tutoria. Mentoria, para Uhum. mim, o mentor conhece a pessoa, sabe do negócio dela e, obviamente, tem uma metodologia de entrega. Então, para escalar o meu negócio, então eu lancei um produto que sim, que não é mentoria, é uma comunidade, né? Então, eu estou chamando de Clube do Fechamento, porque eu quero criar essa essência de comunidade de pessoas que hoje, velho, estão insatisfeitas, né, do quanto estão cobrando, que estão indignadas, talvez essa seja a palavra, de serem tão boas no que fazem, cobrar tão pouco por isso. Então, o objetivo desse programa é fazer as pessoas, de fato, venderem mais, conseguir cobrar mais caro que a média de mercado, né? Elas vão aprender a vender valor e, a partir disso, como consequência, se tornar referência no mercado. Então, hoje, esse aqui é o meu foco de trabalho, né? Então, eu falo que isso é a minha vida, né? Então, os 20 anos que eu tenho de vendas hoje, eu me disponho a entregar para que as pessoas possam entender que, cara, eu só preciso aprender a vender aquilo que eu sou bom. Eu já sou bom.
preciso só mostrar para o mercado isso, para que o mercado me pague aquilo que eu verdadeiramente entrego. Merece, exato. Merece e É isso. entrega, maravilha. Meu amigo, muito obrigado. Foi uma aula aqui. Olha, para você que assistiu esse podcast até o final, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Coloca também o teu comentário aqui embaixo. E não deixa de falar com o Cleiton Guruba, porque ele tem muita experiência. Aqui foi só uma palhinha. Imagina o acompanhamento com ele aí. Cleiton, mais uma vez, Obrigado. muito obrigado. Foi massa, meu irmão, estar com vocês aqui, tá? Vamos espalhar essa mensagem aí para que chegue em mais pessoas, velho. Fica com Deus aí, meu irmão. Maravilha, meu amigo. Você também. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Cleiton. Um grande Valeu. abraço. Tchau, meu irmão.